A parada é a seguinte: jogadores bumerangues que saíram, mas voltaram correndo do Eurofut. Eurofut a gente sabe que é bom. A gente já tá ligado. Vambora, pessoal. Vamos dar uma assistidinha nisso aqui. O Gundogan acabou de voltar pro Manchester City depois de uma passagem relâmpago pelo Barcelona. Mas o que fez os Citizens toparem essa volta rapidaça dele, né? Ele ser bom. Foi isso que fez eles quererem ele de volta. E por que o próprio Gundogan resolveu ir embora depois de apenas um ano? E mais, tem outros casos no futebol onde aconteceu algo semelhante? A gente vai falar de 6 histórias no vídeo de hoje, mas começamos com o próprio Gundogan, né? Ele foi ali literalmente o primeiro reforço da era Guardiola no Manchester City, Borussia, lá em junho de 2016, e chegava depois de bons anos ali no Borussia. Cara, esse Borussia Dortmund que vendeu de jogador bom pro mundo, só o Royce mesmo que não saiu. Borussia Dortmund, onde tinha jogado sob o comando do Klopp, né? E não demorou a dar o passo esperado e se tornar um cara de confiança do Pep. É bem verdade que na primeira temporada dele no Deu Lofeu aqui atrás. Só quem é antigo aí no futebol sabe como que tinha uma expectativa em cima desse cara. City, o Gundogan jogou pouquíssimo, porque ele teve aquela lesão séria no ligamento cruzado do joelho. Mas depois que ele se recuperou disso aí, acabou virando figurinha carimbada ali na meiuca do Citão, principalmente na parte ofensiva, ajudando a distribuir o jogo e também aproveitando muito daquela ótima chegada que ele tem no ataque, né? Um cara que se infiltra muito bem na área, muitas vezes sem a zaga adversária esperar e acaba conseguindo fazer muitos gols. Isso até chegar naquela fatídica final da Champions em 2021, quando depois de ter feito a temporada mais goleadora da sua carreira, o Gundogan é deslocado pelo Pep Guardiola para volância no lugar do Rodri, que ficou O Guardiola inventou moda nessa final, o pessoal ficou muito bravo na época. no banco, uma coisa que até hoje muita gente não entendeu e que deu ruim, né? Mas entre vários momentos de brilho do Gundogan pelo City, o grande destaque talvez seja na temporada 22-23, porque ele se tornou o capitão da equipe, né? E o City Eu lembro que ele fez gol de título de uma das Copas lá da Inglaterra, não lembro qual, mas eu lembro que ele fez gol. Isso antes da final contra a Inter de Milão. deitou e rolou na Champions, Em cima do United, se eu não me engano. despachando ali o Leipzig, o Bayern e o Real Madrid antes de derrotar a Inter de Milão na grande final e erguer a primeira taça de UCL da história do clube. E quem ergueu foi ele, o primeiro reforço da era Guardiola, quase que fechando um ciclo perfeito ali, né? Ele também vence mais uma Premier League nessa temporada, inclusive guardando sempre seus golzinhos importantes, né? Completando a tríplice coroa com um doblete do Gundogan na final da Copa da Inglaterra. Tá vendo? Acabei de falar. Vem A comigo. passagem dele por lá foi brilhante, um cara extremamente decisivo, um líder dentro de campo. E pra vocês terem noção Eu lembro porque essa final foi tipo uma semana antes da final da Champions, tá ligado? da idolatria que o Gundogan gerou por lá, quando foi anunciado que ele sairia pro Barcelona, os caras renomearam um campo de treinamento pra Ilkay Gundogan. Aí ele sai pro Barça em alta absoluta. Assim, um cara do nível do Gundogan jogando aquele futebol ali, capitão de um time que venceu a tríplice coroa. Doideira que ele quis ir pro Barça, né? Porque o Barça dessa época era um Barça bem manco, bem qualquer coisa. E ele quis ir pra lá, ele queria, sei lá, novo desafio. Porque, pô, tava num lugar onde já tava tudo funcionando, tudo dando certo, do nada, quer saber, vou pro Barcelona. Sabe a pessoa que quer arrumar problema pra si mesmo? Coroa teria mercado em qualquer lugar. E no próprio Barça ele foi titular absoluto e peça importante. Porém, numa temporada em que o Barcelona teve grandes dificuldades, né? E talvez por isso ele não tenha sido tão apreciado assim quanto deveria. Mas o fato é que apenas depois de um ano pegou todo mundo de surpresa quando ele anunciou que estaria voltando pro Manchester City. O que me pegou de surpresa foi o Barcelona não fazer questão de ficar com ele, como se o Barcelona tivesse um baita de um time. Se bem que agora tá dando certo. Mas o que fez o Gundogan voltar depois de um ano apenas, né? Bom, primeiramente a delicada situação financeira do Barcelona, que literalmente contrata um jogador, no caso aí foi o Dani Olmo, né? E precisa se livrar de outros pra abrir espaço na folha salarial. O Barça tá basicamente vendendo almoço pra comer a janta, tá ligado? É tipo isso. Senão os caras não conseguem registrar o contratado pra jogar, entendeu? Pesou o fato também de que pro meio campo o Barça tá bem recheado ali, né? Inclusive com a chegada do próprio Olmo, que pode jogar de meia centralizado. E pro Gundogan em específico, a volta meio que... Acho que ele nem precisou pensar muito, o cara tava se sentindo em casa voltando pro City, e ele falou sobre isso. Quando você sai daqui como eu fiz no ano passado, passando um ano fora, você passa a valorizar ainda mais o clube. Basicamente falou que o Barcelona é uma bosta. Perceber quão incrível foi o seu tempo aqui. Porque o tempo no Barcelona foi incrível. No Manchester City, o Gundogan já voltou a jogar e já meteu gol na Champions League e tudo como se nunca tivesse saído, né? E pra esse vídeo aqui, a gente tá considerando que o jogador meteu uma de bumerangue, né? Foi e voltou rapidinho. Se ele ficou no máximo 2 temporadas fora, tá? Mais do que isso já não conta muito. E o cara que tá nesse critério perfeitamente
É o tal do Griezmann, né, que deu errado pra caramba. É o Antoine Griezmann. No Barcelona. Ele que foi peça fundamental do Atlético de Madrid, que literalmente bateu na trave naquela Champions da temporada 2015-16, né? O Grisú teve presente em alguns dos momentos mais vitoriosos dos colchoneiros recentemente, apesar de ter se juntado à equipe... Mano, ele é um cara que nunca ficou sossegado com o cabelo, né? Ele nunca mantém o mesmo cabelo durante muito tempo, ele sempre tenta ter uns cabelos mais diferentes. Depois daquele primeiro título de La Liga comandado por Simeone, o Griezmann conseguiu faturar uma Liga Europa pelo Atlético de Madrid, sendo eleito o melhor jogador da competição, inclusive metendo 2 gols na final, além de também ter faturado Cada foto ele tá com um penteado diferente, um cabelo diferente. uma Supercopa da UEFA e uma Supercopa da Espanha, ambas pra cima do Real Madrid. E mesmo quando não levantou taça, ele era protagonista, né? Na campanha da Champions perdida, por exemplo, foi o Griezmann o artilheiro da equipe com 7 gols. E ele também ajudou o Atlético a por 2 vezes ficar em segundo lugar no Campeonato Espanhol. Campeão do troféu quase. Que não é fácil, ficar na frente de Barça ou Real Madrid. Mas esse lance do Griezmann ser um craque com não tantos troféus assim pelo clube na carreira se tornaria uma tônica, até porque ele teve um pouco de azar assim no timing dos movimentos dele, né? Ó, tu pensa, ele chegou no Atlético logo depois que eles tinham ganhado a La Liga em 2013-14. Aí quando ele sai pro Barcelona em 2019, ele acaba vendo de lá o Atlético ser campeão da La Liga novamente na temporada 2021, sem ele, né? E pelo Barça, o Grisú até conseguiu fazer uma parceria com o Messi ali, mas não sendo o mesmo craque que ele era no Atlético. Embora em termos de números tenha até tido uma boa temporada 2021, em termos de títulos tenha levado pra casa uma Copa do Rei com direito a uma remontada alucinante ganhou alguma coisa pelo menos, já é algo. Diante do Granada nas quartas, quando o cara brilhou absurdos, pô. Foram 2 gols, 2 passes pra gol e ainda quase guardou o dele de bicicleta. Numa campanha de Copa do Rei em que o Barça foi pra final, meteu 4-0 no Bilbao com um gol do Grisú na final também. E de novo, chegamos no ano de 2021. Barcelona e as finanças não estavam se entendendo muito bem. Vale lembrar que é nessa janela de transferências aí pra começar a temporada 21-22 que o Messi vai embora pro PSG, porque o Barça precisava aliviar a folha salarial. E nessa aí foram vários jogadores, tá? Muitos jovens ali. E foi o Griezmann embora também. Ele não era unanimidade completa no Barça, mas era titular quase sempre. E como eu falei, teve bons números, né? Mas no final das contas foi emprestado pro Atlético de Madrid com uma obrigação de compra. E lá ele voltou muito bem, obrigado. Segue a todo vapor no Atlético, recentemente se tornando o maior artilheiro da história do clube e se consolidando como um dos maiores ídolos, mesmo com essa passadinha na Catalunha. Agora resta saber se o Griezmann no Atlético nessa segunda passagem vai conseguir ganhar o Campeonato Espanhol, que escapou dele 2 vezes por pouquinho, né? E ó, se bobear, um cara que tem uma ligação maior ainda com o clube do que aquela que o Griezmann tem com o Atlético é o Iago Aspas, né? No Celta de Vigo desde molequinho, ele passou de 2009 a 2013 sendo peça fundamental da equipe principal, sempre brocando seus golzinhos e inclusive tendo papel importantíssimo na campanha de acesso à primeira divisão em 2011-12. Aí olha que história massa, ao final da temporada 12-13 tinha uma rodada pro Celta evitar o rebaixamento, né? Eles tinham que ganhar, cara. E aí o Iago Aspas fez uma jogadaça na ponta esquerda e cruzou pro meio por um gol que garantiu a vitória de 1-0 sobre o Espanhol e garantiu o Celta de Vigo na elite por mais uma vez. A torcida ficou maluca, invadiu o gramado e tudo mais, né? A essas alturas, obviamente, o cara indo bem no seu clube, tinha gente de olho e foi aí que o Liverpool contratou o Iago Aspas em 2013. E lá na Inglaterra meio que tudo deu errado assim, né? Se no Celta ele era ídolo, titular, um cara que produzia muitos gols e tal, no Liverpool ele virou um esquentador de banco e na temporada 13-14 atuou em apenas 14... Será que se o Hazard tivesse voltado rápido pro Chelsea, ele conseguia voltar a jogar alguma coisa? Ou nem? Jogos da Premier League, sempre vindo do banco. Nossa, esse uniforme do Liverpool era horroroso, que bagulho esquisito. Ali e de contribuições direta pra gol, apenas um passo pra gol, logo na primeira rodada. Eu lembro muito bem dessa época, porque eu... Nem? Hazard nem? Pior que ele teve muita lesão, né? Ele teve problema com lesão, ganhou peso, assistia a Premier League sem parar, né? E cara, na minha cabeça o Iago Aspas era um dos maiores caneleiros que eu já tinha visto na minha vida. Eu ficava me perguntando, meu Deus, onde é que o Liverpool encontrou esse cara? Sabe aquela coisa assim, não é possível que na base não tenha um guri que seja melhor do que esse caneleiro. Mas enfim, ele não é um caneleiro, muito longe disso, mas a temporada dele pelo Liverpool foi... Eu acho esse uniforme lindo.
É, tem gosto pra tudo, pra você ver. Desastrosa. E isso aí meio que acabou também sendo problema de comunicação, de adaptação ali, né? Claramente ele não falava inglês bem e as más línguas dizem que a única palavra que ele aprendeu no idioma era yes. Mas ele foi lá e Quantos anos você tem? Sim. 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 desmentiu. Ele também disse que sabia falar fuck off e shit. Sem muitas oportunidades nos Reds, ele voltou à Espanha, primeiro pro Sevilha, emprestado, tá? E lá no Sevilha ele também ficou mais pra trás ali na ordem de prioridade no ataque. Jogou pouco, ainda que tenha integrado o plantel que foi campeão da Europa League na temporada 2014-15, que inclusive é o seu único título na carreira, tá? Porém, Caraca. não era um jogador importante e o Sevilha tinha a obrigação de compra ao final do contrato de empréstimo. Foram lá, compraram e logo depois revenderam o Iago Aspas pro Celta de Vigo de novo. Ou seja, ele voltou pra casa depois de meros 2 anos, né? E tudo voltou a engrenar pra ele. Ele se consolidou cada vez mais ali como um ídolo. Cara, tem jogador que parece... Que isso? Ah, tá, é um Celta, porque é Celta de Vigo. Tem jogador que parece que nasceu pra jogar só em um time, tá ligado? O cara dá certo só em um time e você tira ele de lá, o bagulho não rende. Do Celtinha, ele voltou a marcar gol pra caramba e venceu o troféu Zarra 4 vezes. Aí você fala, mas que diabos é o troféu Zarra, né? É bem desconhecido mesmo, mas é basicamente o seguinte, um troféu entregue pro maior artilheiro espanhol de La Liga. Então é só pegar a tabela de artilheiros e ignorar os jogadores que não são espanhóis, entendeu? Sem considerar Os caras são muito puxa-saco de si mesmo, né? Impressionante. os estrangeiros, Iago Aspas é grandão. E o homem tá lá até hoje, um jogador que tem que ser respeitado, beleza? E a gente tá falando de bumerangue, e um efeito bumerangue muito legal é quando você lança o like no vídeo e de volta recebe a satisfação de ter ajudado o Eurão. Pô, isso aí contribui muito com o nosso trampo, cara. Falando de artilheiro, matador e espanhol, o próximo nome da lista tá todo nesses critérios também, que é o Álvaro Morata. Vamos lá, ele é formado no Real Madrid e a partir de 2014 ali, em paralelo à sua ascensão no time principal do Real, o trio BBC estava voando. Então o Morata geralmente vinha do banco, né? E naquela temporada de La Liga, ele acumulou cerca de 500 minutos, que dá... Mano, o Morata é um maluco que sempre jogou em time grande, né? Impressionante. Nunca achei ele muito craque da bola, mas ele só jogou em timão. mais ou menos ali 6 partidas completas, né? E assim ele meteu 8 buchas. Se tu fizer a conta aí, dá uma média absolutamente incrível. Então o Moratinha tava mostrando que tinha potencial. Só que o Real Madrid não ia botar o Benzema no banco. Nessa época aqui, cadê? Incrível. Então o Moratinha tava mostrando que tinha potencial. Só que o Real Nessa época desse uniforme, se eu não me engano, ainda tinha o Higuaín também no time. Então o Benzema era titular, às vezes era o Higuaín, e aí o Morata era, sei lá, o terceira reserva, tá ligado? Madrid não ia botar o Benzema no banco, mesmo que nessa época ele ainda não era o Benza que a gente conheceu depois, né? E o jogador quando tá nessa idade aí, metendo gol, claro que ele quer jogar. E assim o Real Madrid vendeu o Morata pra Juventus. E lá na temporada 14-15, pela velha senhora, o Morata deixou 8 gols na Série A, além de outros 5 na Champions. Bateu na final e ficou. Incluindo um na ida e um na volta contra o próprio Real Madrid nas semifinais. Bateu no ex-clube e foi pra final, que é aquela final que a Juve perde pro O seu sonho está realizado, menino. trio MSN, né? Saudade. Mas o gol da Juventus naquela final é de quem? É dele. Só que apesar de ter sido vendido pra Juventus, o Real Madrid não é bobo nem nada, né? Assim como eles fizeram, por exemplo, com o Carvajal, que foi vendido pro Bayer Leverkusen com uma opção de recompra, eles fizeram a mesma coisa com o Morata. Então ele tava jogando na Itália, mas o Real Madrid recomprou o jogador em 2016 e pro Real isso aí foi Cara, te falar que eu nem lembrava que ele tinha voltado pro Real Madrid depois, papo 10. uma tacada absolutamente certeira, tá? Isso porque no Real, na temporada 2016-17, ele seguiu tendo bons desempenhos, fazendo a temporada inteira praticamente como reserva, mas metendo 20 gols, cara. O que Caraca, eu apaguei completamente, nem lembrava disso. Eu tô na mesma. foi mais do que os 19 gols do Caraca! Benzema, que era titular, beleza? Aí numa dessa, a galera que fala que o Benzema só teve uma temporada, numa dessa o pessoal fica como? Felizaço. Aí não só o Real Madrid se aproveitou de um incrível super sub naquela temporada, como ainda revendeu o cara pro Chelsea em 2017 por quase o dobro do que tinha pagado pra recomprá-lo. Mais um acerto brutal do senhor Florentino nessa aí, né? O velho E se não o brinca, Morata não. foi vendido pro Chelsea, um cara que passou 2 vezes por lá foi o nosso zagueirão brasileiro Davi Luiz. Na primeira metade da década de 2010, o Davi Luiz foi um dos pilares daquele Chelsea que acabou conquistando a Champions em 2012 pela primeira vez na história, né? Inclusive o Davi também, como zagueiro, ficou conhecido por ser um cara que de vez em quando marcava uns golaços de longe, batendo falta e tal. E ficou na equipe até 2014, quando ele precisava de uma mudança de ares,
PSG. Uma motivação nova e topou o projeto do PSG. Lá ele se reuniu aos também defensores brasileiros Marquinhos e Thiago Silva e conquistou 2 vezes a Ligue 1, incluindo uma campanha em que o Paris sofreu apenas 19 gols, o que até hoje é um recorde do clube. 19 gols no campeonato inteiro? Isso aí já mostra legal como que é bom o campeonato francês. O Carlos Tevez estava ali em Corinthians. O Tevez jogou muito naquela final. Aí, naquela final não, né? Naquele ano da final, quando deu Juve e Barcelona. Aí do nada ele decidiu, tá bom, cansei da Europa e voltou. Sem mais nem menos. E na Champions League chegou a rolar a lei do ex, cara. Exatamente porque o Chelsea recebeu o PSG pelo jogo de volta das oitavas e o Davi Luiz deixou o golzinho dele que foi essencial pro Paris Saint-Germain acabar classificando para as quartas. Nesse jogo aí, inclusive, ele recebeu uma nota 9 de 10 do L'Equipe, que não é muito comum para um defensor, e também não teve muito aquela de, não vou comemorar contra o meu ex-clube, não, ele saiu maluco. Foda-se, tô nem lei do ex. O problema é seu. Ele celebrando e tal. E é aí que do nada, em 2016, ele acaba voltando pro Chelsea, no que foi uma combinação de fatores ali, se liga só. Primeiramente, o treinador dos Blues naquela época, o Antônio Conte, aparentemente quis ir atrás de outros zagueiros que eles não conseguiram contratar, como o Koulibaly e o Romagnoli. E assim eles foram atrás do brasileiro, que já era uma figurinha conhecida ali no clube, né? E do lado do Davi Luiz, aparentemente ele estava insatisfeito, porque mesmo jogando direto e reto, em alguns momentos específicos ele virava banco de Marquinhos e Thiago Silva, como por exemplo na final da Copa da Liga e também na final da Copa da França, em que ele ficou no banco. Aí por isso ele queria sair, né? E o próprio presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, disse que foi um acerto do Paris vender o Davi Luiz naquele momento, porque eles já tinham os 2 melhores zagueiros do mundo, segundo o presidente, né? E que, portanto, poderiam vender o cara numa boa. E no final das contas, isso... Pior que nessa época aí, pô, o Marquinhos e o Thiago Silva tava voando mesmo, tá? Isso acho que acabou sendo bom pra todo mundo, porque o Davi Luiz voltou pra Premier League e logo na sua temporada de reestreia pelo Chelsea veio o título que tinha ficado faltando naquela primeira passagem, né? Exatamente, o Chelsea se sagrou campeão da Premier League com um detalhe, com o Davi Luiz entrando pra seleção do campeonato, beleza? O time ideal daquele campeonato inglês. Nessa segunda... Tá tentando refazer o gol de 2014 até hoje. Pois é, isso aí é foda. Davi Luiz meteu aquele gol contra a Colômbia, né? Acho que foi contra a Colômbia. E até hoje, vira e mexe, ele bate falta. Porque, veja bem, ele que já fez um gol... Passagem do bumerangue Davi Luiz aí, ele ficou por 3 anos. Até que, curiosamente, saiu justamente pro rival Arsenal. E a gente deixou o melhor. E depois veio pro Brasil virar um cara bem dos reservas, é bizarro. O Davi Luiz, ele é um cara que eu jurava que quando chegasse aqui, ia ser tipo o Hulk, que é incontestável. O Hulk nunca é reserva, a não sei quando tá machucado, tá ligado? O Davi, ele joga quase nunca, aquela coisa toda, ninguém sente muita falta, bizarro. Pro o cara final, com uma puta carreira. Esses casos que eu contei agora foram todos aí dos últimos anos, né? Jogadores mais recentes. O próximo aqui é o Romário. E a história dele é muito boa, porque ele meteu um bumerangue não uma vez só, mas 2 em sequência, se liga. Em janeiro de 1995, o atual melhor do mundo pela FIFA atendia pelo nome de Romário, beleza? Que tinha vencido a Copa do Mundo no ano anterior, em 94, o tetra todo mundo sabe. Eis que este jogador, com esta moral, desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Ó, pô, fechou ali. Essa provavelmente foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, porque o cara tava simplesmente no auge. Ele tinha sido craque brasileiro da Copa e era o atual melhor do mundo, veio direto do Dream Team do Barcelona lá com o Johan Cruyff pra jogar no Fla. Me empolguei demais, era muita festa em tudo que era lugar, no Brasil todo, e eu resolvi ficar. Cara, basicamente falando, pô, as festas daqui é mó boa, vou jogar em qualquer time aqui só porque tem festa, tá ligado? Tem uma coisa que o Romário gostava, era de festa, né? E se tinha festa fora de campo, dentro de campo ele correspondia às expectativas. Terminando o ano de 95 com um desempenho que o credenciou a ficar em 4º lugar na premiação de melhor do mundo da FIFA, Caralho. mesmo com uma temporada inteira disputada fora dos grandes palcos europeus. E no ano seguinte, em 96, ele ajudou o Flamengo a ser campeão carioca, sendo artilheiro do torneio disparado com 26 gols marcados. 26 gols só no Carioca? Tá porra! E aí em junho de 96, que vem a segunda ida do Romário pra Europa, né? Ele se transfere pra equipe do Valência, que tinha como sonho antigo contratar o baixinho, e acertou a transferência ali por cerca de, valores aproximados convertidos, tá? 2,5 milhões de euros. De graça? O que hoje não dá pra contratar nenhum caneleiro desgraçado, né? Se tu pegar o pior jogador de um grande clube europeu, vale mais do que isso. E na época tu trazia o Romário, amigo.
E aí você pensa, ah, então o Romário foi lá pro Valência, ficou 2 anos e voltou pro Flamengo, como os outros casos da lista. Não, ele ficou apenas 2 meses. Exatamente. Ele até levantou uma taça de pré-temporada lá com o Valência, né, que não vale nada, mas no fim teve uma relação muito ruim com o técnico Luiz Aragonês e aparentemente também com o elenco, e isso aí acabou cobrando seu preço, né, com o Romário sendo vendido pro Valência em agosto e já voltando pro Flamengo por empréstimo em outubro. E aí lá vem a história de como ele voltou pro Valência então. Isso porque o Valência mudou de treinador e o novo técnico, o Valdano, tava muito mais disposto a ser relax com o Romário, né, deixar o cara viver a vida do jeito que ele gostava e tal, e pediu o retorno do baixinho. Retornando pra Espanha ali em 1997, o Romário supostamente tinha até uma cláusula no seu contrato dizendo que ele poderia ir pras noitadas sem problema. E a noite me encanta e quando não saio não marco. O Romário era aquela Basicamente, ele quer marcar gol dentro e fora de campo, tá ligado? coisa, né? Fazia festa? Fazia, mas metia gol também. O técnico aragonês não curtia essa ideia, mas o Valdano deixava. E aí Ah, mano, o cara rendendo dentro de campo, foda-se. Tem jogador que é focado pra caramba que não rende nada, então... pediu a volta do cara. Só que acontece muito no futebol o quê? Inspiração de André Balada. É aí que tá, que o André Balada talvez não tenha exatamente a mesma qualidade do Romário, tá? Eu acho que é um pouquinho abaixo, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Um técnico gosta de um jogador, e aí quando esse técnico é demitido por algum motivo, aquele jogador fica perdido, entendeu? E foi o que aconteceu no Valência, que contratou o técnico Cláudio Ranieri pro lugar do Valdano. Caraca, o Ranieri... Caraca! Nossa, eu não sabia que tinha treinado o Romário. E o Ranieri se aproximava mais de uma filosofia do aragonês, né? Ele queria mais disciplina, tinha tolerância zero ali com o Romário ficar saindo pra noitada. O cara não pode nem chegar bêbado ainda no treino com o olho vermelho de sabe lá Deus o quê, que o cara já reclama. E assim, aparentemente, acabou brigando com o baixinho. Pai. E aí que vem, porque eu falei pra vocês que iam ser duas Ranieri, nunca pensei nisso. Pois é, eu também não fazia a menor ideia desse bagulho ter acontecido. bumerangadas do Romário. E agora chegou a segunda. Com o clima mais uma vez terrível no Valência, ele acabou acertando a volta pro... Caralho, ele tava no Flamengo, foi pro Valência, voltou pro Flamengo, foi de novo pro Valência, voltou de novo pro Flamengo. Flamengo, mais uma vez, agora no finalzinho de 1997. Doideira, né? E nessa treta do Ranieri com o Romário, ele supostamente teria dito até o seguinte: na minha vida privada eu faço o que bem entender, e quem não gosta, que se foda. E não seria nem a primeira É a cara dele. nem a última vez que um jogador brigaria com um técnico, né? Inclusive a gente tem um vídeo só sobre isso, cara. Exatamente. Opa. Esse vídeo aqui é focado em tretas, vezes que Cara, faltou o Hummels aqui, que tava no Borussia, foi pro Bayern de Munique, depois voltou pro Borussia. jogadores desrespeitaram técnicos ou simplesmente não Acabou já. aceitaram alguma ordem e tal. Acabou já o vídeo, bem no finalzinho. É que o Hummels, eu acho que ele ficou mais tempo do que os critérios que o próprio Pedro, né, estabeleceu aqui. Mas o Hummels meteu dessa também. Guts é outro. É que também é a mesma coisa. Passou bastante tempo, tá ligado? Mas é a mesma coisa. Foi, voltou, oi de novo, aquela coisa toda. Teve o Griezmann. Não, o Griezmann apareceu, pô. Griezmann apareceu. Kaká, o Kaká foi e voltou do Milan. Mas é isso. É tipo assim, muito espaço de tempo. Muito espaço de tempo. Sacou? Mas, pô, baita vídeo. Baita vídeo.